Bom dia, dando sequência aí, Campeonato Brasileiro, a gente vai apresentar mais 2 atletas. O Dudu, vindo do Atlético Paranaense, lateral direito, e ano passado jogou pelo Atlético Goianiense, a gente já conhece também o atleta. Apesar da idade, uma boa rodagem também pelo futebol brasileiro, a gente está muito contente que deu certo aí esse desfecho, contamos muito com a parceria também entre os clubes, com a gente também. Foi muito generoso, principalmente entendendo que seria uma grande oportunidade para o atleta. O Luiz estava jogando na Série D do Brasileiro pelo Serra Branca, a gente já acompanhou também, principalmente aqui na A2, jogando pelo São José, conhece o estado, conhece a região. A gente está muito contente. O primeiro volante, um atleta mais de marcação, e são 2 atletas que a gente já estava mapeando e conversando, e que bom que teve um bom desfecho. Bom dia, Júlio Nascimento do GE. Globo. Dudu, queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 últimos anos, né, onde você teve um período de muito destaque, mas muitos torcedores do Atlético, principalmente, lamentaram a sua sequência de lesões, então acredito que isso tenha sido uma frustração para você não conseguir ter essa sequência por conta desse histórico. Queria entender um pouco como foram esses anos, esse período para você até chegar aqui no Guarani. Bom dia, acabei indo ali no início de 2025 para o Atlético Paranaense. Comecei bem, comecei jogando lá no estadual, mas acabou vindo uma sequência de lesões, o que me deixou muito triste. O jogador nunca está feliz quando está lesionado, então o jogador está feliz quando está dentro do campo. Acabei não tendo a sequência necessária, teve troca de treinador e eu acabei optando por sair por empréstimo para o Atlético Goianiense, que já me conhecia, o pessoal lá já me conhecia, eu tinha ficado 3 anos lá. Tive uma sequência boa de jogos lá, não conseguimos o acesso, mas tive uma sequência boa de jogos, e quando voltei para o Atlético Paranaense, eles acabaram falando que não iam me utilizar, e fiquei só treinando lá, esperando uma nova oportunidade, que foi o Guarani agora, que me abriu as portas para dar essa continuidade na minha carreira. Bom dia, Dudu. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você está fisicamente, porque você não atuou nenhum jogo ainda esse ano, né? Você já tem condições de ficar à disposição para o jogo de segunda-feira? Quanto tempo que você aguenta? E também um pouquinho das suas características, porque hoje em dia, não só no Guarani é uma posição carente, mas até na seleção lateral direito é. O que você poderia falar das suas características com relação a ataque, defesa, esse tipo de situação? Seja bem-vindo. Bom dia. Quanto à parte física, eu ainda preciso melhorar mais. Eu vinha só treinando lá e é importante esse contato com os outros jogadores também, esse treino com todo mundo junto. Então, acredito que para esse jogo agora fica um pouco mais difícil. Cheguei no meio da semana, já tinham começado os trabalhos visando esse jogo. E depois desse jogo vão ter, se eu não me engano, 14 dias até o próximo. Então, são 2 semanas cheias de trabalho. Então, creio que seja mais tranquilo para estar no próximo jogo. E quanto às minhas características, eu acredito que eu sou um lateral equilibrado, assim, tanto na parte defensiva consigo ajudar muito bem, ou jogando com 3 zagueiros, ou com linha de 4. Sou um lateral que procura apoiar bastante, chegar muito no último terço, ajudar meus companheiros lá na frente. Eu creio que eu tento ajudar em todas as partes do campo ali. Dudu, sou a Gabriela Troian, do Globo Esporte. Você estava num time de Série A e hoje você chega para o Guarani, que briga pelo acesso. É claro que é um contrato de empréstimo, como você bem disse, estava treinando separado, acabou por alguns momentos sendo pouco aproveitado pelo Atlético Paranaense, mas queria que você falasse dos seus objetivos. Hoje, ter descido alguns degraus na sua carreira é uma motivação para, quem sabe, buscar esse acesso com o Guarani e voltar para divisões maiores, estar mesmo no Guarani, quem sabe no acesso, na competição, na Série B. Queria que você falasse mesmo sobre projeções, o que o Guarani pode te possibilitar nesse momento disputando a Série C. Bom dia.
O Guarani é um clube muito grande, todo mundo sabe a história que o Guarani tem, e quando o Guarani entra nas competições é para brigar pelo acesso, brigar por títulos. Então o Guarani tem uma camisa muito pesada, então foi por isso que eu vim para cá, porque eu creio muito nesse acesso, em jogar, em ter uma sequência aqui boa de jogos. Eu sei que eu não joguei nenhuma partida esse ano, mas eu vim para cá com o pensamento de jogar, fazer o máximo de jogos e bem, sem lesões, ter uma sequência aqui no Guarani, quem sabe ano que vem com esse acesso na Série B, no Paulistão. Então esse é meu pensamento, dar um segmento na minha carreira, e o Guarani acredito que foi uma boa escolha. Você fala sobre ter sequência no Guarani, do Guarani desde o começo do ano tem sofrido muito com um rodízio grande na lateral direita, né? Começou o ano improvisando na posição, Cicinho, que já foi embora, aí Rian, Inayan, Ian, muita gente na lateral direita, e agora com a sua chegada. Como que você vê essa concorrência, já que são muitos nomes na posição, talvez até algum outro possa até sair, não sei, o Frontino pode falar, mas como que você vê essa concorrência e a sua expectativa é de titularidade para essa reta final de Série C? Cara, eu vim aqui para ajudar quem o professor escalar. Eu creio que foi quem foi melhor na semana, então eu tenho que fazer o meu melhor na semana, todos os dias nos treinamentos, para poder chegar no jogo e ser titular. Então eu creio que todo mundo estando bem, entregando o que o professor quer, vai ser uma decisão difícil para ele, e eu vim aqui para isso, eu vim para entregar o meu melhor todos os dias e, se possível, estar nos jogos de titular. Mas isso quem define é o professor, eu só tenho que fazer o meu melhor todos os dias. Ô Dudu, você já jogou Série A e Série B, Série C imagino que você não jogou ainda. Qual que é a diferença que você vê, pelo menos assistindo os jogos, desses confrontos, do nível técnico e tático da Série C? E você sempre foi lateral direito ou você já jogou em outras posições também? Eu creio que a Série C é muito parecida com a Série B, é um campeonato mais físico, de muitos duelos, muito intenso. Então eu creio que eu estava no Atlético Paranaense ano passado na Série B e depois no Goianiense, então eu já joguei um pouco nesse estilo e sei como é difícil. O Campeonato Brasileiro, sendo Série A, B ou C, é muito difícil. E sempre joguei de lateral, sempre fui lateral desde o início da minha carreira, desde campeonatos de base, sempre fui lateral. Dudu, queria que você falasse sobre esse momento do Guarani que tá. Vocês chegam com uma certa pressão, digamos assim, muito por parte da torcida. Eu acho que o objetivo do clube é garantir a vaga no quadrangular do acesso. Vocês hoje estão dentro do G8, estão ali dentro do objetivo, mas existe esse cenário de pressão nesse momento que vocês chegam. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa situação, essa pressão, de fato, de estar entre os 8 primeiros, garantirem essa classificação e esse primeiro contato com o grupo mesmo. Já conhecia o trabalho do Hélio? Como que foi esse primeiro contato com o treinador? E se você também já teve... Se aqui no grupo do Guarani também tem outros jogadores que você já teve contato, já trabalhou, seja contra ou mesmo jogando junto? Olha, quanto à pressão, eu creio que todos os jogos e todos os campeonatos que o Guarani entra vai ter pressão pelo tamanho da camisa, pelo tamanho da história. Então, eu creio que tem pressão, todos os jogos vai ter. Nós temos esse próximo jogo, é um jogo muito importante, que vai definir muita coisa. Então, temos que ser frios, temos que entrar para vencer de verdade, porque vai ser um passo muito grande para a nossa classificação no quadrangular. E quanto à outra pergunta, desculpa, pode fazer de novo que eu acabei... Eu perguntei sobre o Hélio Cizinano, se você já tinha trabalhado com ele, conhece o estilo dele, o jeito de trabalhar, e desse elenco do Guarani, se já conhece algumas peças. O trabalho do Hélio eu não conheci muito, acompanhei os últimos jogos que estava tendo a negociação, mas o trabalho dele eu não conhecia, mas pelo que eu pude perceber é um treinador muito intenso,
cobra bastante, e eu acho que isso é bom, porque todos têm que melhorar a cada dia, então eu acho que é um trabalho muito, muito bom. E quanto aos outros jogadores, quero agradecer porque me receberam muito bem, não só a mim, como a todos que chegaram agora. Fomos muito bem recebidos. E eu já tinha trabalhado com o João Paulo e com o Maranhão. Os outros não, mas me receberam muito bem e espero que eu seja muito feliz aqui. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo, né? Sou o Júlio Nascimento do GE. Globo. Queria entender um pouco desse momento para você, né? Estava numa Série D, muito elogiado, né? Atuando por um time que poucos acompanharam, mas quem acompanhou a Série D teve um feedback positivo sobre o seu trabalho, e aí surge a oportunidade de vir para o Guarani. O que isso significa para você e o que você tem sentido nesses últimos dias? Bom dia. Bom dia. Para a minha carreira é muito importante, né, essa ascensão. Estava numa Série D jogando e quando recebi a oportunidade de vir ao Guarani, não pensei duas vezes, né, porque você sair de uma Série D para uma Série C é uma ascensão muito grande e é um desafio muito grande para mim e para minha carreira também. E trabalhar aí todos os dias para, se Deus quiser, dar certo aí e buscar os objetivos do clube. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido esses treinamentos. Pelo que eu sei, você vem atuando no lugar do William Farias, que está machucado. Você joga tanto como primeiro quanto segundo volante. Eu queria que você falasse das suas principais características e dessa preparação, porque você tem tudo para ser titular no jogo contra a Inter de Limeira. Bom dia. Minhas características são mais 5 ali, marcação. E o meu ponto forte acho que é o Vigor Filhos, né? Que veio me destacando aí nos outros campeonatos. E em questão de sair, acho que eu deixo para o treinador, né? Vou trabalhando todos os dias para buscar meu espaço, poder mostrar meu trabalho dentro de campo, e essa questão eu deixo para o treinador. Você joga de segundo também? Primeiro. Só primeiro. Luiz, prazer, sou a Gabriela Troiano do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre... É uma situação um pouco diferente ali do Dudu, né? Você estava na Série D e sobe de divisão, digamos assim. Agora você está na Série C. Queria que você falasse sobre essa oportunidade de ter mostrado trabalho numa divisão muito, muito difícil. É um campeonato muito brigado, muito físico. E o quanto isso muda já para você em questão de nível técnico, disputa. E você já caiu no bid, né? Vou até insistir um pouco ali na pergunta do Breno. Você caiu no bid e já está à disposição, então já pode estrear na segunda-feira contra a Inter, né? Muito bom dia. A Série D, mesmo não classificando lá, consegui me destacar graças ao trabalho, graças a Deus, graças à minha família, que me dá todo o suporte. E venho acompanhando a Série C, né, desde o começo aí, e vejo que está muito pegado. Se você ver a tabela, né, é muito pouco ponto de diferença, então cada jogo é importante, cada jogo é decidido nos detalhes. E a questão do bid, né, cair no bid sim, mas trabalhando aí, igual eu falei, buscando meu espaço, tentando demonstrar dentro de campo aí para, se Deus quiser, conseguir fazer depender do treinador aí também, né, e se Deus quiser, conseguir fazer a estreia aí na segunda. Ô Luiz, você como primeiro volante, queria entender se para você é normal ou se você acha legal ter um contato, por exemplo, com o Ralf, que quando você era moleque estava ganhando títulos atrás de títulos com o Corinthians, o próprio William Farias, que viveu muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Você normaliza isso ou você gosta de ter esse contato para aprender um pouquinho, trocar uma ideia? Porque acredito que sejam duas grandes referências na sua posição, né? Muito referência, muito referência. Eu cresci assistindo eles, né? E hoje tá podendo dividir vestiário com eles, poder estar treinando com eles, para mim é gratificante demais. E eu às vezes de fora, né? Tento ver o máximo eles ali dentro, eles ali na academia, tudo, para mim não é normal.
no momento, né? Desde quando eu cheguei. Então, acho que é um sonho mesmo, assim, de criança, que quando eu estava em casa assistindo o jogo com meu pai, com a minha mãe, pensava um dia em tá num time desse tamanho, num time pesado, uma camisa pesada dessa. E hoje podendo viver um sonho, então é gratificante demais. Luiz, eu tinha até te perguntado se você jogava como segundo volante também, porque eu vi os seus vídeos e vi que você tem qualidade tanto na marcação e vi que você chega à frente também, né? Você tem qualidade no passe, gosta de chegar à frente. Como que você vê esse tipo de característica que você tem? E eu queria que você falasse também, o Guarani precisa, até o Maurício Antônio falou essa semana, precisa corrigir os erros e parar de tomar gols, né? Que aconteceu nesses últimos jogos, para voltar a engrenar. Como que você vê essa situação também e o trabalho que vocês têm feito para isso? A minha característica é mais marcação ali mesmo, ali jogar na frente da zaga e isso aí acho que é com o trabalho na semana, né? Corrigir o que vem sendo feito, porque a gente está tomando gol, para a gente corrigir na semana aí para não acontecer mais. Luiz, vou repetir mais ou menos a pergunta que eu fiz para o Dudu com relação a como está o clima para o vestiário para essa partida contra a Inter de Limeira. Como você bem disse, a competição está muito embolada nessa reta final e é um jogo visto como fundamental, pensando aí na classificação, nos objetivos do Guarani. Pelo que você já sentiu do vestiário, como que está o clima para essa partida? Vocês chegaram essa semana, sabem muito bem da importância, ainda não sabemos como vai ser a escalação, como que o Hélio vai montar a equipe para esse jogo, mas o que você já sentiu? Como que o Guarani está vendo essa partida contra a Inter de Limeira na segunda? Acho que está sendo a partida mais importante hoje aí da Série C, né? Porque é contra o líder e a gente é um jogo que a gente pode buscar a ponta da tabela de novo. E estamos trabalhando muito forte na semana, o grupo tá trabalhando intenso, cada um buscando o seu espaço e a gente está trabalhando forte a semana aí para chegar na segunda e poder fazer um bom jogo.